Uma pessoa aqui veio me elogiar dizendo que eu tenho uma memória prodigiosa, uma memória fora de série, uma memória assim de elefante, né? E que a minha memória é algo absolutamente impressionante, que eu lembro o Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Olha só, gente, eu realmente tenho facilidade de memória. Desde pequeno, passando pela juventude, pela idade adulta e agora que eu já estou ficando velho, a minha memória é uma memória realmente muito boa. Eu tenho capacidade de lembrar coisas que aconteceram comigo há 50 anos, né? E eu tenho 54. Eu lembro, por exemplo, que eu passeava com meu avô na Praça da República, na cidade do Porto, em Portugal, né? E eu, com 3 anos de idade, ele me levando pela mão, passeando na Praça da República. Eu lembro que pouco depois eu sofri um acidente de automóvel em que a minha madrinha veio a falecer, né? A imagem está na minha cabeça até hoje, isso tem 50 anos também, né? Então eu realmente tenho uma memória boa, uma memória consistente, né? E inclusive isso me ajuda muito aqui no trabalho do YouTube, né? Porque quando eu vou falar sobre determinado assunto, determinada causa, eu não preciso pesquisar, eu falo as coisas de cabeça. Uma vez ou outra eu faço uma pesquisa para poder completar o assunto, mas é uma pesquisa bem rápida, porque o grosso da história eu conheço, porque a minha memória realmente ajuda. A memória é muito boa para exercer esse trabalho do Facebook. Agora, você comparar a minha memória com a do Paulo Vinícius Coelho, aí você tá exorbitando, né? Você que faz isso, você tá exorbitando. A memória do Paulo Vinícius Coelho é um negócio que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida uma memória como aquela, né? Ele é capaz de escalar times que ele não viu jogando, né? Ele não viu jogando, que foram campeões, e ele escala o time. Cara, isso eu não tenho competência, pelo menos na maioria das vezes. Outro dia eu vi ele escalar o Bangu, campeão de 1966, campeão carioca de 1966, né? Para você dizer que o Guarani de 1978, o time era Neneca, Edson, Mauro, Gomes e Miranda, Zé Carlos, Renato Pemucci e Zenon, né? Capitão Careca e Bozó, isso ele sabe, eu também sei. Nisso a gente se igualou, né? Estamos falando de 78 para cá, né? Estamos falando de 46 anos atrás, né? Mas assim, ele sabe muito mais coisa do que eu. Ele sabe muito mais coisa do que eu. A memória dele é uma memória espetacular, né? É um caso prodigioso. Eu diria que tem que ser estudado, né? Fazer uns exames, né? Medir lá o crânio dele, porque ele realmente é fora de série. E aliás, eu digo o seguinte, eu sou muito fã do Paulo Vinícius Coelho, sou muito fã do Paulo Vinícius Coelho, né? Porque ele não tem só memória, ele tem conhecimento tático, ele tem argumentação precisa, é um cara muito bom, um fenômeno da comunicação brasileira no futebol, né? Como gosto muito também do Mauro César Pereira, gosto do Paulo Calçade, gosto do André Rocha, que é meu amigo, inclusive, e enfim, tem uma turma boa aí, né, no jornalismo esportivo, né? Mas a memória privilegiada, sem dúvida, é do Paulo Vinícius Coelho, né? E eu tenho uma boa memória, né? Então não vou dizer que eu tenho uma excelente memória, porque excelente é a dele, né? É excepcional. A minha é uma boa memória que de vez em quando falha. Você vê que, por exemplo, gravando vídeos aqui, às vezes eu fecho os olhos para tentar lembrar a palavra. Então não é tão assim, não é tão assim. Mas de forma geral, minha memória é melhor que a da maioria. Isso me ajuda e me ajuda sobretudo aqui no YouTube, né? Então, existem exercícios para desenvolver memória, gente. Faça Sudoku, né? Sudoku, aquele jogo japonês com os numerozinhos, né? Faça palavras cruzadas, né? E você vai captar outro tipo de memória, que é a memória linguística, né? Jogue xadrez. Se você não tem ninguém para jogar xadrez, jogue com o computador. São todos exercícios que são bons para preservar a memória, né?
Eu lembro que a minha mãe, em uma determinada época, estava com problemas de memória, ela foi fazer uns cursos de atualização e a memória dela ficou ótima, né? Então, usar a memória é a melhor alternativa para você ficar com a memória em dia, tá? Gente, espero que isso tenha sido útil, né? Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e vou pedir 7 favores para você, são 7 pedidos. Primeiro, como de diversos comunicadores aqui do YouTube fazem, eu vou pedir uma contribuição financeira. Faça se puder, quando quiser e no valor que puder, né? Eu vou deixar aí no primeiro comentário o meu Pix, né? Para tanto, né? Segundo, se você puder, dá um like nesse vídeo aqui. Dê o like agora, não deixe para o final do vídeo, senão você acaba esquecendo. É o que eu peço, né? Terceiro, eu peço que você ative o sininho para notificações de novos vídeos, né? Também dê a ativação agora para não deixar para o final do vídeo e acabar esquecendo, né? Quarto, se você acha que esse assunto de memória é um assunto interessante, um assunto fascinante, eu acho. E se você acha que tem alguém que tem memória melhor que o PVC, que Paulo Vinícius Coelho, que eu duvido, né? Você compartilha esse vídeo aqui e fala sobre isso, né? 5. Se você quiser assistir um dos mais de 1.600 vídeos que existem aqui no canal, né? Eles estão aí à disposição, use e abuse, eu agradeço muito, né? Sexto, que você... Meu Deus, o que era o sexto, gente? Quarto era o sininho, quinto é a contribuição, sexto foi esse, né? Sétimo, né? Se você quiser comentar aí, deixar seus comentários aí embaixo, fique à vontade para a gente debater, né? Bom, eu fiz 7 pedidos, se você puder atender um ou 2 deles, já me dou por satisfeito, né? E agradeço muito. É óbvio que se você puder fazer os 7, eu agradeço mais ainda, né? Como agradeço a assistência desse vídeo como um todo. Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.